Nos últimos dias, por conta de toda a tensão no Golfo Pérsico, na disputa entre Estados Unidos e Irã, muito foi falado a respeito de Donald Trump, principalmente aqui no canal do Professor Leonardo. Em um dos vídeos recentes, eu falei sobre a condição eleitoral dos Estados Unidos para as eleições agora de 2020, onde Trump vai tentar, quando Trump vai tentar a sua reeleição. E eu havia falado para vocês que possivelmente eu iria fazer um vídeo falando sobre esse cenário político, esse cenário eleitoral, e finalmente a data chegou e eu vou falar para vocês, baseado num texto que a BBC Internacional fez, descrevendo o cenário que Trump e seus adversários irão enfrentar nas eleições agora de 2020. Então já se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo porque tudo isso faz muita diferença aqui para o canal. Tudo isso dá muita força para o crescimento aqui do canal do Professor Leonardo, para o crescimento dessa nossa comunidade de reflexão. Vamos ver se até o final da semana nós conseguimos atingir a marca dos 29 mil inscritos. Falta um pouco mais de 100 inscritos e nós iremos conseguir com certeza atingir essa marca, tá bom? Mas qual é esse cenário e por que nós precisamos ficar tão atentos com as eleições de 2020 dos Estados Unidos? Obviamente porque esse conflito no Golfo Pérsico também tem a ver com as eleições dos Estados Unidos e tudo isso acaba movimentando a nossa política, o nosso país. Porque as tensões do Golfo Pérsico afetam o Brasil, haja vista que Bolsonaro possui um alinhamento ideológico quase de subserviência com Donald Trump, e isso acaba provocando desgastes com os países árabes e também, no caso, com o Irã, que não é árabe, é persa, mas é um importantíssimo parceiro comercial brasileiro. E também pode colocar o Brasil na rota do terrorismo. Ciro Gomes também acredita que as eleições nacionais de 2022 aqui no Brasil passam pelas eleições americanas agora de 2020, porque vai ser quase como um termômetro da força da direita global com relação e as influências aqui no Brasil. Na Argentina, no ano passado, a direita já foi derrotada, o Macri acabou perdendo. E agora vamos ver se Donald Trump consegue ser reeleito agora em 2020. Então, por todas essas razões, é muito necessário ficarmos atentos às eleições americanas. Só que o adversário de Donald Trump não vai ter uma vida tão fácil assim para enfrentar o atual presidente dos Estados Unidos, que apesar de não ser certeza da sua reeleição, ele é um candidato muito forte por conta de alguns pontos que acabam dificultando a vida dos democratas que vão querer disputar com o Donald Trump. Mas como eu falei, é um cenário de muita, mas muita incerteza, é praticamente imprevisível, apesar das pessoas acreditarem na força de Donald Trump, e eu também acho que ele é muito forte, eu vou mostrar alguns pontos aqui para vocês. O primeiro ponto da força de Donald Trump é a divisão política dos Estados Unidos. A divisão política partidária, que estava muito acentuada em 2016, ficou ainda mais profunda agora em 2020, final de 2019 e início de 2020. Para vocês terem uma ideia, Donald Trump, ele, apesar de ter a aprovação mais baixa de todos os presidentes americanos, desde 1938, segundo os institutos de pesquisa, Trump tem hoje 45% de aprovação. Isso significa 8 pontos a menos do que a média dos outros presidentes desde 1938. Entretanto, há uma divisão política muito acentuada hoje nos Estados Unidos. 3 em cada 4 democratas e republicanos dizem que acreditam ser impossível concordarem com o outro lado, mesmo com questões muito básicas. Então, para 3 a cada 4 democratas e republicanos, eles acham que é impossível haver uma concordância entre os lados. E é claro que isso acentua ainda mais essa divisão política. E para piorar toda a situação, esses eleitores acham que é muito difícil, praticamente impossível, votar em nenhum candidato do outro partido. Então, um eleitor republicano, mesmo que Donald Trump não seja do gosto dele, pelo fato dele ser do Partido Republicano, então ele é o melhor candidato de fato, então por isso irei votar nele. É o mesmo pensamento no caso, do eleitor democrata. Então há um cenário político muito cristalizado entre os votos dos democratas, dos eleitores democratas e também dos eleitores republicanos. E o que acontece? Dentro do Partido Republicano, o Donald Trump ele é muito bem aprovado. 89% do Partido Republicano apoia Donald Trump, gosta das ações do Donald Trump. Então isso cristaliza ainda mais
os eleitores de Donald Trump e assim a sua propensão de não ter evasão de votos, ou seja, eleitores migrarem do Donald Trump para o seu adversário que nós ainda não sabemos quem é. O segundo ponto é que Donald Trump é muito hábil eleitoralmente. Ele é muito bom na campanha política, ele é muito bom para denegrir os seus adversários e principalmente na retórica. Ele veio da televisão, ele teve aquele programa O Aprendiz, ele é um grande empresário, um grande investidor, enfim, um magnata, então ele consegue articular, ele sabe se articular muito bem, ele é muito bom na comunicação. Então ele consegue denegrir os seus adversários e assim ele passa como um rolo compressor em cima dos seus oponentes. Outra coisa que precisa ser destacado: os eleitores republicanos, eles acham que o Donald Trump, pelo menos eles têm a sensação, que o Donald Trump cumpriu com as promessas de campanha. Toda a questão imigratória, a questão dos empregos, a política externa do Donald Trump, todo aquele lema American First, ou seja, americanos primeiro, para a cabeça desse eleitorado, Trump cumpriu com essas promessas. Então a chance deles migrarem para um outro candidato torna-se fica ainda mais difícil. Então, como eu falei, os eleitores estão ficando cada vez mais cristalizados, os eleitores republicanos cada vez mais cristalizados em Donald Trump. E o terceiro fator é a recuperação econômica e o baixo desemprego nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão tendo uma retomada econômica, os índices econômicos americanos estão melhorando e o desemprego em novembro atingiu 3,5%, o menor índice em 50 anos. Então é uma retomada econômica e 75% de todos os americanos concordam com as políticas econômicas, acham positivas as medidas econômicas e pouquíssimos acreditam em uma possível recessão dos Estados Unidos. Então, no ponto de vista econômico, Donald Trump consegue sim se sair muito bem e a percepção dos americanos com relação ao seu governo é positiva. Entretanto, nós precisamos destacar, e a própria reportagem da BBC destaca também, é que apesar de nós termos essa retomada econômica e do emprego nos Estados Unidos, a aprovação de Donald Trump ela é muito baixa. Como eu falei, 45% de aprovação, 8 pontos percentuais abaixo da média que é feito desde 1938. Então, mesmo com uma retomada econômica e um bom número de empregos, Donald Trump não goza de uma popularidade muito grande. Na verdade, o que alguns analistas falam é que se não fosse a aprovação, se não fosse a retomada econômica e se não fosse o número o alto índice de emprego, a aprovação de Trump seria ainda menor. Então, como eu falei, é um cenário de muita incerteza para os americanos, é um cenário de muita incerteza nas eleições de 2020. Outro ponto que precisa ser levado em consideração é justamente esse combate com o Irã. Pode ser visto como mais um motivo para os americanos se unirem, mais um motivo para o American First do Donald Trump, América para os americanos, ou americanos em primeiro lugar, melhor dizendo. Então esse pode ser mais um episódio que pode fazer com que os Estados Unidos, ou o americano, melhor dizendo, se una em torno de uma causa. Mas, como eu falei, isso também pode ser visto pelos americanos como sendo mais um conflito desnecessário que os Estados Unidos estão passando. Então é um cenário de muita incerteza, não vai ser um cenário fácil para o adversário de Trump, também não vai ser um cenário fácil para o próprio presidente dos Estados Unidos. Entretanto, há um outro fator que pesa favorável para o presidente americano. O sistema de eleição dos Estados Unidos é um sistema de eleição indireto, ou seja, o presidente não precisa da maioria dos votos da população para ser eleito. Como que lá funciona? A população ela vai votando nos seus delegados e esses delegados votam no presidente, escolhem o presidente. Então, apesar dos delegados republicanos terem vencido as eleições de 2016, quando você pega o total de votos, a população americana, no total de votos, votou mais na candidata Hillary Clinton, a democrata, do que em Donald Trump. Então, se fosse um voto direto, como é a eleição aqui no Brasil, Donald Trump teria perdido. Então, mesmo com a insatisfação popular, por conta do sistema eleitoral americano, Donald Trump também pode ser beneficiado e acabar vencendo as eleições agora em 2020. É um pleito que nós precisamos ficar muito atentos, obviamente, tem impactos para o Brasil, até mesmo porque se Trump perder, Bolsonaro tem feito uma aproximação muito pessoal com o presidente americano. No nível da pessoa e não no nível institucional, ou seja, uma aproximação entre presidentes.
Não, a aproximação de Bolsonaro com Trump é uma aproximação muito pessoal. Então isso, obviamente, acaba afetando as relações brasileiras com os Estados Unidos. Se Trump perder, como fica a relação brasileira com os Estados Unidos? Já que foi criada uma relação tão pessoal, tão íntima entre Bolsonaro e Trump, nós precisamos ver, caso Trump perca, como vai ser essa relação com o Brasil. Então vamos continuar muito atentos. Os Estados Unidos estão em evidência nesses últimos dias por conta do conflito no Golfo Pérsico, por conta de toda a tensão provocada entre Estados Unidos e Irã, e nós aqui do canal do Professor Leonardo iremos continuar fazendo essa cobertura especial, tirando as dúvidas de cada um de vocês, vindo aqui nos comentários. Então, comentem aqui, isso é fundamental para que eu possa entender os pontos que vocês têm dúvida, os pontos que vocês gostariam que eu comentasse, como é esse vídeo falando sobre o Donald Trump. Então, se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Eu estou cada vez mais ativo no Twitter, todo dia eu faço uma postagem lá, então também me siga no Twitter, é @profileo_oficial.